Bora gravar um entre nós, vai ter barulho de ventilador, mas é isso. Tá calor. Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Hoje é um quadro do episódio Entre Nós, comigo, a Claire, e eu vou estar conversando com vocês sobre educação em agroecologia. A ideia do episódio não é trazer o conceito, talvez eu passe um pouco por cima, né? Mas não é um episódio tão aprofundado. Porque para esse tema de educação e agroecologia, a gente tem em mente fazer um episódio, talvez do Muda Floresta, mas um episódio mais complexo, né? Porque tem muitas coisas pra gente conversar. Mas a ideia desse episódio aqui é trazer atividades de como trabalhar a educação em agroecologia nas escolas, né? Então, esse episódio é para você que tem interesse em agroecologia e quer trabalhar educação em agroecologia, né? Seja nas escolas ou em outros espaços, né? De forma formal ou informal, e não sabe muito bem o que fazer, né? Que atividades fazer. Para quem não sabe, eu tenho um caderno de metodologias de educação em agroecologia, mais focado para o ensino médio, vinculando o currículo escolar. Mas tem atividades que a gente pode adaptar para o ensino básico. E esse caderno de metodologia surgiu através de práticas de projetos de extensão enquanto eu cursava agroecologia no UFPR, né? Então eu passei alguns anos nas escolas ensinando sobre agroecologia. E aí o resultado da minha pesquisa é esse caderno de metodologias de educação em agroecologia, onde eu elaborei algumas atividades para serem trabalhadas. E eu vou trazer muita coisa dele. Se você quiser ter acesso a ele, comenta aqui, fala eu quero, ou entre em contato no Instagram, eu dou um jeito de te mandar o link, ele é gratuito, então é só acessar, publicado pela UFPR, e aí você tem acesso ao material completo, né? E antes do episódio, alguns informes. O primeiro informe é a nossa campanha do Apoia-se, né? Então, se você é o nosso ouvinte e tem condições de estar apoiando financeiramente o nosso podcast, a gente agradece muito o apoio. Esse apoio viabiliza muitas coisas, né? E, aliás, vai viabilizar a próxima temporada do Mundo da Floresta, que eu não vou contar aqui. Os ouvintes vão ter um episódio exclusivo para assinantes. O episódio desse mês eu vou contar a novidade da próxima temporada, mas para vocês vão ficar com gostinho de quero mais. Em breve a gente revela. Mas vai viabilizar a próxima temporada, que vai ser muito, muito legal. O Zé teve uma ideia muito legal. E tudo graças ao apoio de vocês. Então lá no Apoia-se/Muda Floresta a gente tem contribuições a partir de R$5. Você também pode estar contribuindo pelo Pix, qualquer valor, contato@mudafloresta.com. E toda ajuda é bem-vinda. De grãozinho em grãozinho a gente faz grandes coisas. E o apoio de vocês de estarem curtindo, comentando, compartilhando com os amigos e pessoas que têm interesse no nosso podcast também ajuda muito a gente. Então não esqueça de contribuir. E um outro informe, antes de começar o episódio, é sobre o nosso próximo Entre Nós. A gente está preparando um episódio muito legal da COP30. Na verdade, nosso planejamento era estar postando na data desse episódio aqui, que vocês estão ouvindo. Mas a gente não deu conta de fazer a edição. Até porque a gente estamos com 3 convidados. Então tem bastante coisa para editar. Temos como convidados o Gabriel, o Iago e a Marina. E são pessoas que foram na COP. E a gente trouxe eles para conversar sobre o evento, sobre perspectivas, emoções. E trazer uma visão mais íntima de como foi a COP, né? A gente acompanha muito a COP por jornalismo, por imprensa. E trazer esse olhar mais próximo. Então, o próximo Entre Nós é COP30, um episódio muito especial. Aguardem, vai valer muito a pena.
E conto com vocês em estar ouvindo, compartilhando, curtindo, fazendo as honras aos nossos convidados. Então, bora lá? Toca a vinhetinha, Zé. Bom, como eu falei, esse episódio aqui ele não é para conceituar a educação em agroecologia, a diferença da educação ambiental, como a agroecologia atua, porque para isso a gente tem um debate muito mais complexo, né? Esse episódio é um material de apoio para você que quer estar trabalhando na agroecologia, que gosta da agroecologia, já ouviu falar e tem interesse de estar trabalhando com ela, independente da idade, né, do espaço de educação, formal ou informal. Claro que para muita coisa você vai precisar de uma bagagem, por exemplo, se você não tem, né, o que é agroecologia. Então a gente também tem um episódio aqui no Muda Floresta trazendo a conceituação e o entendimento do que é agroecologia. Então se você precisa desse conteúdo, procura lá no nosso perfil, no Spotify, no YouTube, né? Temos o nosso site também. Então você já consegue essa bagagem para estar trabalhando o que é agroecologia, né? Vamos falar por cima de por que é importante a agroecologia nos espaços educacionais, né? A gente está pensando na educação em agroecologia. A agroecologia é uma ciência em ascensão, né? Que ela traz uma perspectiva de futuro, de presente e de futuro, debatendo passado, presente e futuro. Então, o principal foco da agroecologia é conscientizar o cidadão, né? Para que ele seja um cidadão crítico e possa reivindicar as questões ambientais, as questões de sociedade. Diferente da educação ambiental, que tem um foco maior nessas questões ambientais, a agroecologia ela traz um contexto maior, né? Um contexto social, histórico, traz sobre os povos originários e está muito envolvida com o território também, né? O que eu percebo como indivíduo, dentro desses aspectos da educação ambiental, que às vezes ela é muito isolada, né? Elas são ações isoladas, tipo, separe seu lixo. Beleza, mas como é que é o caminhamento desse lixo depois que você separou, sabe? Eu vejo que a agroecologia ela vai muito mais numa raiz do problema, que no caso seria temos que parar de produzir e gastar tanto plástico, um exemplo, do que a manutenção desse sistema, né? Então a agroecologia ela tem esse viés de trazer um senso crítico dentro da educação, né? Então toda a educação em agroecologia é uma educação ambiental, mas nem toda educação ambiental é uma educação em agroecologia, né? E eu vou estar trazendo relatos a partir de experiências de estar propagando a educação em agroecologia, principalmente no ambiente formal de escola, né? Então a gente pode trabalhar a agroecologia historicamente, socialmente e biologicamente, tem várias áreas, né, do currículo escolar que a gente pode estar inserindo a agroecologia, os temas da agroecologia, e existem diversas práticas que a gente pode estar elaborando. Geralmente as práticas mais comuns são hortas, né? São hortas e a compostagem. Então, e que sim, é muito eficiente, traz diversas relações para a escola a partir do momento que tenha continuidade também, né? Que não seja algo isolado. Mas as hortas, elas se mostram como um laboratório vivo de práticas, né? Ali a gente consegue trazer conteúdo de diversas matérias, entender diversas relações e entender práticas agroecológicas, né? Então, falando sobre esse aspecto de horta, você quer montar uma horta na escola, em ambientes com propósito educacional, uma horta educacional, é muito interessante você fazer com que com quem vai participar desse processo, né? Eu vou chamar aqui dos alunos, estudantes, que ele participe desde o começo da criação desse espaço, né? Não que, sei lá, venha uma equipe, monte os canteiros, os alunos chegam, os canteiros estão montados. Então, uma coisa que funcionou muito nas minhas atuações
de educação em agroecologia é fazer os estudantes participarem desde o começo da implementação da horta, né? Então, limpar o espaço, tirar os lixos, dar aquela capinada, coletar matéria orgânica depois de ter falado de matéria orgânica ou falar durante, sabe? Tipo, a gente vai coletar aí a matéria orgânica, que ela vai cobrir o solo, tananã, tananã, tananã. Fazer o estudante participar desde o começo desse processo cria um vínculo muito intenso do estudante com aquele espaço, entende? Porque até mesmo, às vezes a gente pensa que trabalhar com adolescentes, por exemplo, essa temática vai ser um pouco mais complicado pela relutância, mas todos os adolescentes, não todos, né, não vamos generalizar, mas em grande maioria, os adolescentes sempre se interessaram muito, mas eles passaram por esse processo de cuidar do espaço. Então, a partir do momento que eles cuidam daquele espaço, de tirar lixo, organizar, começar a montagem, eles começam a ter um zelo por aquilo, né? Tipo, poxa, eu limpei esse espaço, não vou jogar mais lixo, né? E ele vai tendo uma escalonada desse cuidado, né? A partir do momento que ele cobre o solo e começa a ver a diferença de um solo coberto. Ele planta a semente, vê que aquela semente germinou. Eu tive muitos alunos que, tipo, meio que adotavam a mudinha. Não, essa mudinha eu que plantei, eu vou cuidar. E tudo não, né? Teve uma vez que a gente transplantou uma mão tava meio grande, mas estava num espaço que, tipo, ia, digamos, atrapalhar a construção da horta, né? E aí eles quiseram transplantar. E aí eu falei que a taxa, né, dele sobreviver era baixa, mas que a gente ia fazer. Só que eles iam ter que cuidar, né? E daí eles deram um nome pro pé de mamão e abriram um novo espaço com muito cuidado. Eles brincavam falando com as plantas, né? Falaram, aqui vai ser teu novo lugar, né? E eles foram cuidando daquele mamão e o mamão sobreviveu. E eles todos orgulhosos, né? Que eu acho que era Cleitinho, que eles tinham dado o nome, que o Cleitinho tinha sobrevivido ao transplante a partir do cuidado deles. Então, essa relação com o espaço, ela é muito importante. E aí, dentro do caderno de metodologia, eu trouxe atividades em relação a isso, que vai trabalhar o pertencimento, né? E a participação em estar construindo aquilo. Então, uma das etapas que eu coloco é limpar esse espaço, né, organizar esse espaço, definir. E aí você coloca os estudantes para observarem, né? Então, eles vão observar esse espaço, quantidade de luz que pegam, né? Quanto tempo de sol bate ali, da onde que o sol começa, para onde que o sol termina, onde pega mais sombra. E na época a gente fez um diário de observação, né? Então, os alunos iam lá, observavam, anotavam o dia, o horário, e aí depois eles tinham dados para poder analisar, né? Então, o que aconteceu? A partir do momento que eles analisaram, a gente montou os canteiros, onde pegava sol, montou canteiro de meia sombra, canteiro de sombra, e aí eu inseri a tabela de plantas, né? Eu imprimi uma tabela, deixa eu achar aqui o certinho que eu coloquei nela. Eu fiz uma tabela onde tinha uma coluna de planta, aí outra coluna do lado, a quantidade de luz solar que aquela planta precisa, né? Que as plantas precisam, cada uma tem uma quantidade, isso você facilmente consegue encontrar na internet. Quantidade de sombra e época de plantio. E aí eles preencheram, né? E daí essa tabela foi preenchida a partir dos interesses dele. Então, tipo, que plantas vocês querem ver, como se desenvolve, querem comer, querem colher. E também eles passaram coletando essas informações com as merendeiras, os professores, basicamente todo mundo que participa ali da comunidade escolar, né? Então também trabalha o pertencimento, a pesquisa, e ele já vai aprendendo o manejo de plantas ali, né? De quantidade de sol e tal. Nisso aí você pode trabalhar também fotossíntese, fototropismo. Tem algumas coisas que se você for criativo, você consegue ir encaixando ali nas importâncias, né? Tipo, a época de plantio você pode trabalhar a sazonalidade das plantas, dos alimentos, né? Você pode ir puxando vários temas. Então, daí eles preencheram essa tabela com as plantas que eles queriam e fizeram uma pesquisa. E aí, a partir disso, foram separando, né? As plantas que precisavam de mais sol, de mais sombra,
e onde elas iam ficar em cada espaço da horta a partir dessas características e do diário de observação que eles haviam coletado as informações de sol, de quantidade de sol e sombra no espaço de horta, né? Então esse é um exemplo de atividade que eu trouxe a partir da ideia de trazer o pertencimento ao território. Daí fica muito mais fácil de trabalhar. E disso do pertencimento ao território também dá para trabalhar as plantas nativas, as plantas locais. Aí você pode começar a criar uma rede, né? Tipo, perguntar para a mãe, para a avó, plantas que elas gostam, plantas que não viram mais, que conheciam antigamente. E começa a fazer um intercâmbio, sempre tem mãe, vó que planta, então tragam essas mudinhas, façam mudinhas, né? Então aí já vai dando um movimento, né? Então a horta é um espaço que se pode trabalhar isso. Quando a gente monta uma composteira na escola, a gente pode trabalhar resíduos, né? O tema de resíduos. Pode trabalhar biologia, ou as questões dos animais, da microfauna, os micro-organismos. Pode trabalhar questão de ciclagem dos nutrientes. Tem alguns temas que pode ser trabalhado. E é muito interessante para uma escola ter um espaço de compostagem, de reciclar seus próprios resíduos, né? E se tiver horta, e esses resíduos, o que vira composto, né, podem estar contribuindo também com a horta da escola. Então, você cria um circuito, um ciclo fechado, né? Que daí abastece as coisas da cozinha da escola, abastece a composteira, que abastece a horta. E se a gente fizer tudo certinho, uma boa parte da horta pode abastecer a escola também, né? E aí no canteiro, você também pode trabalhar o ciclo do nitrogênio, né? Tem a adubação verde, que é feita com nitrogênio, então você pode fazer canteiros de experimentos, né? Canteiros com leguminosas, que vão fazer adubação verde, canteiros sem leguminosas, sem estar acontecendo o processo ali de adubação verde. Ver a diferença, introduzir o ciclo do nitrogênio, a importância do elemento nitrogênio, né? No desenvolvimento das plantas. Tem as questões das bactérias, né? Que ele pode trabalhar o mutualismo e questões biológicas. A partir da horta, a horta, na verdade, como eu falei, por ela ser comum, é porque ela funciona, né? Como ela é um laboratório vivo, você pode desenvolver diversas atividades ali, né? Você pode estar trabalhando questões de solo, construção de solo, características de solo. Pode estar trabalhando o pH, fazer teste de pH com ingredientes caseiros, né? Deixa eu abrir aqui na página. Então, você pode fazer um experimento de pH, né? Vai precisar de 2 amostras de solo, então você coleta lá 2 amostras. O ideal é fazer uma amostra de terra fina seca ao ar. A gente tem um vídeo no nosso YouTube explicando como fazer essa amostra, que ela é utilizada, na verdade, para vários testes, né? Então, essa amostra de terra fina seca ao ar, que não tem segredo nenhum, são só processos e etapas que a gente tem que cumprir. E tem um videozinho explicando lá certinho. A partir dessa amostra, você tem vários testes, né? E um desses é o de pH. Mas, se não conseguir fazer a amostra de terra fina seca ao ar, você pode fazer com solo fresco. A amostra vai te dar uma precisão um pouquinho maior, né? Então, você vai precisar de 2 amostras, 2 copos pequenos, vinagre, que ele é um ácido acético, e bicarbonato de sódio e água. Então, como que você vai fazer? Você tem 2 copos, vai colocar uma amostra em cada copo, né? E daí, numa amostra, você cobre esse solo com vinagre, certo? E num outro copo, você acrescenta água, só até cobrir assim o solo, ficar um pouquinho úmidozinho, e mais bicarbonato. Pode colocar bastante bicarbonato. E a amostra de solo pode ser bem pouquinho também, não precisa ser muito. E aí você vai misturar o vinagre, a amostra com vinagre, e a outra amostra você vai misturar o bicarbonato.
E aí você vai observar a reação, né? Se o solo reagir com vinagre, a reação ela é bem sutil, assim, ela cria umas borbulhas, sabe? Umas bolinhas. É porque o solo é alcalino, a reação ocorre devido à presença de carbonatos no solo, que, como o carbonato de cálcio, que reage com vinagre e libera essas bolhas. Se a amostra do solo reagir dando essas bolinhas com bicarbonato de sódio, então o solo ele é ácido. E a reação ocorre devido à presença de íons de hidrogênio em solos ácidos. Então, se ele reage com vinagre, ele é alcalino. Se a amostra de bicarbonato reage, ele é ácido. E aí a intensidade da reação também diz sobre a intensidade desse pH, né? Se reagir muito, ele é muito mais ácido. Se reagir pouquinho, ele é levemente ácido. Se não reagir em nenhuma situação, se não reagir em nenhuma das situações, nem com bicarbonato, nem com vinagre, você tem um solo neutro, né? Então, é bom repetir o teste mais de uma vez para ter uma leve concordância do resultado, né? Mas isso você pode estar trabalhando a fitagem de pH, né? O ácido, o neutro, o básico. Se você se aprofunda um pouco em questões de solo, você consegue dizer as características de um solo ácido, né? Para plantio e tal. Mas daí isso já entra numa complexidade, né? No meu caderno de metodologias eu trago um pouco aqui as características, né, do manejo que é feito a partir do resultado de pH. E tem episódios também nosso da Terra que fala da categoria de terra, né? Que fala sobre essas características solo, não vou saber direito dizer qual que é o episódio, né? Então, já dei alguns exemplos de atividades, né, de pH, E, na verdade, essa parte que eu passei, ela é uma parte bem curricular, né? Trabalha bastante com o currículo, principalmente ali de biologia. E no começo eu falei que a agroecologia é uma ciência para formar o cidadão crítico, né? Então, na verdade, quando a gente vai passando essas coisas, né? As conversas vão começando a surgir, né? Quando a gente foi plantar, por exemplo, na horta, as sementes, a gente aproveita para tipo, de onde vem a semente? É da empresa. Você sabia que essa semente tem traços de agrotóxico e tal? Daí já começa a falar do orgânico. E daí você já pode falar das sementes crioulas, né? Que são sementes que nunca tiveram contato com agrotóxico e não são transgênicas, né? Não passaram por processos de transgenia. E quem planta essas sementes é o MST, são os indígenas, os quilombolas, os guardiões dessas sementes, né? Então, na verdade, os temas eles vão se embolando como naturalmente num processo educacional, né? Enquanto a gente fala de semente, a gente pode falar de muitas coisas, né? Quando a gente fala de uma agricultura orgânica, a gente tem que falar o outro ponto, né? De contrapor essa agricultura e por que devemos ir para ela e quais são os malefícios da outra agricultura, né? Quem que faz agricultura orgânica, quem que faz agricultura de agronegócio. Então a gente vai puxando esses temas. O que eu trouxe foi mais focado para o currículo e a gente pretende fazer um tema muito mais aprofundado sobre educação em agroecologia, mas eu quis trazer uns exemplos para estar estimulando quem está pensando, mirabolando em questões agroecológicas para os espaços educacionais. Como eu falei, quem quiser o meu caderno de metodologias, manda um salve aí, a gente dá um jeito de encaminhar. Eu tenho um link para download, né? Talvez eu possa até deixar na descrição. Mas, na verdade, vocês vão ter que comentar para dar engajamento. E aí, depois que vocês comentarem, eu mando o link. Não quero nem saber. Vou ser ruim com vocês. Em prol do engajamento. Mas é isso, eu vou dar mais uma lida aqui. No meu caderno de metodologias eu trago muitos temas, né? Então, tirando a introdução ali de como esse material foi construído, eu trago o que é agroecologia, conhecendo a agroecologia, eu trago uma atividade, a teia da complexidade agroecológica, que é para montar uma teia a partir do que os alunos, depois do que você passou, o que é agroecologia, conhecendo a agroecologia, para ver tudo que eles entendem sobre o que constrói a agroecologia, né?
Horta na escola, eu trago esses princípios da horta com o espaço do laboratório vivo, como implementar uma horta, observando o solo, que eu trago características de observação. A gente também tem um vídeo aqui que é teste sensorial do solo, que cabe muito bem com o que eu trago aqui no Observando o Solo, que a gente vai pegar o solo na mão, vai entender características, né, a partir do cheiro também, cor. Aprendendo sobre solos, uma base para você entender características de solo. Claro que o Brasil, o mundo, né, ele é muito biodiverso em solo, mas ele é um geral para você ter um caminho. Características de tipo de solo, compostagem, método Lages, que é um método de compostagem que tem funcionado muito nos ambientes escolares, desenvolvido pela UDESC, eu acho, ou a UFSC, eu sempre me confundo, mas lá de Lages, por uma dessas duas. E ele funciona muito bem na escola porque é onde é feita a compostagem, é no próprio canteiro. Então, quando termina a compostagem, já termina o canteiro e já pode plantar. Então, a gente pula um pouco de etapa, né? Em vez de ir para uma compostagem depois e para o canteiro. E isso estimula muito o ambiente escolar, porque a escola não tem muito tempo, os professores não têm muito tempo, às vezes é tudo meio corrido, né? Então, o método Lages tem funcionado bem. pH do solo, pH em função dos nutrientes. A gente tem essa via de estudo, né? O pH em função dos nutrientes, o pH ideal, que os nutrientes ficam disponíveis, que elementos tóxicos não se manifestam no solo, como o alumínio, né? Então a gente tem isso, que é legal dar uma olhada. Atividades com pH, medição do pH e experimentos de pH, que um deles é o com bicarbonato e vinagre que eu trouxe. Atividades participativas na implementação da horta, que foi o que eu falei no começo do vídeo, né? O croquis da área, caderno de observação solar, que é o diário, tabela de plantas, que eu falei, sazonalidade dos alimentos, aí um capítulo na diversidade somos mais fortes, que eu venho falar sobre consórcio, sobre biodiversidade, sobre como as plantas se fortalecem, né? Estando num espaço biodiverso. Exemplos de consórcios, milpa, sementeira, a importância da cobertura de solo. Aqui tem um experimento também de cobertura de solo, que é legal fazer. Fazer um canteiro coberto, o outro ficar descoberto, daí deixar passar uns 15, 20 dias e observar as diferenças, né? E aí ali você entende totalmente a função da cobertura do solo, da matéria orgânica. Experimento de cobertura de solo, que é isso que eu estava falando. Espantalho para a horta. O espantalho, nesse caso, ele vem muito mais uma questão de resgate histórico da agricultura familiar, da pequena agricultura, né? Que utilizava o espantalho como uma ferramenta de contenção dos pássaros, né? E até outros animaizinhos de pequeno porte que entravam na área de cultivo. Mas eu faço esse resgate histórico, né? Que também contrapõe muito essa agricultura de larga escala, né? Tipo, um espantalho não presta para nada num campo de monocultura. E canteiro de nitrogênio, eu falo sobre o nitrogênio, sobre adubação verde, tintas com elementos da natureza. Aí eu trago umas questões agroecológicas, tipo como se fosse uma provinha, assim, a partir do que eu trouxe na cartilha, né, no caderno de metodologias, não é tirado do além para vocês responderem. O gabarito dessas questões e as referências bibliográficas. Então tem bastante conteúdo e material para vocês estarem trabalhando nos espaços escolares. Promovam a agroecologia, a gente precisa estar ocupando todos os espaços, e se a gente começa a ter cidadãs que vêm alinhado, que trazem a agroecologia no seu desenvolvimento, aí a gente começa a ter realmente uma transformação, né? Claro que a gente precisa de políticas públicas, de incentivo, é uma gama de coisas, de engrenagem que vai fazer tudo isso funcionar, né? Mas a gente precisa da agroecologia nos espaços escolares, formando pensamento crítico e trazendo reflexões para os nossos problemas, porque uma coisa que eu falava sempre em sala de aula, né?
é que a gente ouve falar dos agrotóxicos. Por exemplo, a minha avó não conhecia agrotóxico, né? Plantava sem agrotóxico. Aí a minha mãe, ela começou a comer um pouco de agrotóxico. Aí eu nasci comendo agrotóxico, né? A geração que a gente dá aula, geralmente também cresceu comendo agrotóxico. Então, na verdade, os malefícios a gente ainda nem sabe com exatidão, a gente já sabe muitos, né? Mas o buraco pode ser até muito mais embaixo do que a gente imagina, porque a gente não tem tempo de estudo ainda, né, dos efeitos. A gente tem estudo da aplicação e tal, mas no organismo de quem ingere de forma indireta, as causas ainda são meio, né, não muito estudadas, não com resultados precisos. Então, o que eu falava pra eles é tipo, pô, a gente vem ouvindo esse negócio do agrotóxico, a gente vem ouvindo esse negócio das mudanças climáticas, o negócio só tá piorando, as coisas não mudam, sabe? E alguma coisa tem que ser feita, e a agroecologia é uma ferramenta pra gente estar despertando esse pensamento crítico, que aí sim a gente vai ter mudanças nas estruturas, né? Então, eu botava sempre os estudantes muito de frente com a realidade, né? Porque no fim, o problema é o capitalismo, né? Então, a gente tem que também cutucar a ferida mesmo. E uma coisa que eu vejo muito na educação ambiental, por exemplo, não estou criticando, ela é essencial, né? Ela fez parte de vários processos educacionais do Brasil. Mas eu sinto que ela é muito leve, assim, e muitas das vezes responsabiliza o indivíduo, né? Uma coisa que eu falava também para eles, uma coisa que a gente ouve muito na educação ambiental, por exemplo, é tipo, escova os dentes com a torneira fechada, né? Mas quem está consumindo a real água agora são as data centers, vamos botar até as data centers, mas é o agronegócio, é o capitalismo, né, que exaure os recursos, que destrói a natureza, onde tira a ferramenta dela para produzir mais água e também o gasto de água para produzir um monte de coisa desnecessária, né? E daí quando eu falo desnecessário mesmo, tipo, vamos por aí, esses labubu que surgiu agora, né? Como fala o Davi Copenal, a gente tá trocando o nosso recurso, nosso planeta, por bugigangas duvidosas, né? Mas a origem da culpa é o capitalismo e toda a engrenagem que move ele, né? E não o indivíduo que está escovando o dente com a torneira aberta, né? Enquanto responsabiliza o indivíduo, a educação em agroecologia vem e fala, não, pera lá, não, a gente tem que fazer nossa parte, tem, mas o problema é bem mais embaixo. Então, eu tenho essa sensação, assim, que a educação ambiental, que muitas vezes ela coloca o indivíduo como se ele pudesse resolver o problema e ao mesmo tempo como se ele fosse culpado desse próprio problema, né? Sendo que, na verdade, os culpados são outros. Mas é isso, espero que tenham gostado e até a próxima!